Alô pessoal, aqui é Leonardo Takuno, vou apresentar mais uma aula de estrutura de dados. Estamos na nossa aula 3. Vamos falar sobre a classe vetor. Na aula passada a gente já começou a falar um pouco de vetores e definimos a parte básica de vetor, de como é declarado um vetor na linguagem Java. Aqui a gente vai criar uma classe, uma estrutura abstrata, né, para modelar um objeto vetor. Então a gente vai definir um tipo de dado abstrato que ofereça uma interface para mexer com esses elementos desse vetor aqui. E, então a gente vai construir vários métodos para poder manipular esses dados que estão dentro dessa classe, dentro do vetor, né? Então a gente vai enxergar como se fosse um conjunto de dados. A gente vai poder inserir elementos nesse conjunto, remover, mostrar os elementos do vetor, tá? E vamos construir essa classe aí, tá? Os serviços que a gente vai incluir são basicamente esses aqui: incluir um elemento no final, verificar a quantidade de elementos, imprimir elementos do vetor, obter um elemento de uma dada posição, verificar se existe um determinado elemento do vetor, se ele existe ou não, né? Inserir um elemento em uma certa posição e remover um elemento do vetor. Então vamos começar pelo primeiro serviço aí, que é incluir o elemento ali no final. Bom, então vamos lá no Java, né? A gente já gravou da aula passada aqui um pacote, eu vou criar um pacote novo aqui, que seria com.canal do código.estrutura de dados.aula 03. E também vou criar um pacote novo para modelar nossa estrutura de dados vetor. Ponto canal do código, ponto estrutura de dados, ponto vetor. Dentro desse pacote eu vou criar uma classe para manipular o vetor. E aí temos a nossa classe vetor aqui, certo? A gente vai criar aqui na aula 3 uma classe principal. E aqui a gente vai colocar o método main, né? Para poder manipular. Bom, dentro dessa classe vetor, o que a gente vai ter, né? Então vamos declarar um vetor. Vou modelar inicialmente um vetor de inteiros. Começar a fazer um trabalho utilizando um vetor de inteiros e depois a gente pode tornar esse vetor mais genérico. Mas vamos começar com um exemplo simples, que é o vetor de inteiros, tá? Esse vetor de inteiros eu vou chamar de elementos. A sintaxe para a declaração desse vetor de inteiros. Certo? Aqui eu vou declarar uma variável final. Essa variável final é como se fosse uma constante, para indicar a capacidade máxima do meu vetor de elementos. Nesse caso aqui, para começar, eu vou fazer um exemplo simples. Eu vou deixar esse vetor com tamanho máximo igual a 5. Depois a gente pode mudar isso aí para que esse vetor seja incrementado, aumentado dinamicamente. Inicialmente eu vou deixar fixo, tá? E aí eu vou criar o construtor para a classe vetor. Então, para definir o construtor, esse construtor vai ser um construtor público. Então, o que é o construtor, né? Construtor é um método é um método da classe, né? Uma função da classe, que tem o mesmo nome da classe. Ele não tem tipo de retorno, né? Ele tem só o modificador de acesso, que pode ser público ou privado.
e ele serve para inicializar o estado interno dessa classe aqui, ou seja, inicializar as variáveis que tem dentro dessa classe, né? Nesse caso aqui eu vou inicializar a minha única variável aqui, que é elementos, né? Elementos aqui, recebe new int, e esse tamanho desse vetor, desse vetor vai ser max. Então inicialmente eu vou alocar um vetor de tamanho 5. Isso aqui é útil, por exemplo, para, se eu quiser aumentar esse tamanho, botar para 100, por exemplo, eu posso só modificar aqui. Por enquanto eu vou deixar um vetor de tamanho 5. Tá? Uma outra variável que eu vou declarar aqui dentro é uma variável que vai contar quantos elementos que eu tenho no vetor. Tá? Poderia ter chamado de tamanho, eu vou chamar de count aqui. Count vai receber 0. Então quer dizer que eu tenho 0 elementos no meu vetor. Ok? Bom, uma vez que eu tenho isso, eu apenas tenho uma classe que tem um vetor, eu aloquei esse vetor com tamanho máximo, inicializei uma variável contadora que indica que eu tenho 0 elementos nesse objeto vetor, né, incluído. Então, qual que é o propósito? Apesar de ter um vetor de tamanho 5, fisicamente está alocado em um vetor de tamanho 5, eu aloquei 5 posições de memória para incluir elementos aqui nesse vetor, ainda não fiz uma chamada para inserir esses elementos. Então, nosso vetor, de maneira lógica, está com 0 elementos. Né? Então, esse contador ele vai ir contando os elementos. Agora eu vou poder fazer um método para inserir um elemento nesse vetor. Então, vou inserir um elemento qualquer. Né? Vou inserir um elemento aqui. Bom, e o contador vai ser uma variável que vai ser útil para a gente. Ele vai indicar a última, como ele tem um número de elementos, ele vai indicar a última posição disponível para eu inserir um elemento. Então, lá nesse vetor aqui, eu vou pegar a posição count. Então, count vai ser 0, então eu vou colocar este elemento que eu estou passando como parâmetro na posição 0. Uma vez que eu coloquei na posição 0, eu vou incrementar. O que eu estou fazendo aqui? Não sei se inserir, eu vou colocar adicionar. Adicionar seria melhor. Eu estou adicionando um elemento nesse conjunto. E esse adicionar, ele sempre vai adicionar lá no final, na última posição disponível. Bom, vou fazer desse jeito. Não vou fazer nenhum tratamento de erro por enquanto. Depois a gente vai trabalhar com essa parte de tratamento de erros, né? Por exemplo, eu vou chamando esse método de adicionar. Toda vez que eu vou adicionar um elemento, passo esse elemento como parâmetro, ele coloca uma determinada posição e incrementa o contador. Chamo de novo, passo outro elemento como parâmetro, coloca nessa determinada posição, onde count já está incrementado, foi para 1, né? E incremento vai para 2. E assim vai fazendo. Bom. Como que a gente vai testar isso aqui na nossa classe principal? Vou criar um objeto da classe vetor. Bom, aqui ele sugere para a gente criar uma classe, né, tal, ou dar um import. Vamos dar um import, e aí ele vai dar um import lá no nosso pacote, né? Canal do código, estrutura de dados vetor, até aqui é o nosso pacote, vetor é a nossa classe. Pois bem, agora que a gente tem acesso a essa classe dentro desse pacote, né? Eu vou começar a inserir alguns elementos. Vou inserir 5 elementos para não estourar. Tá? Então, vou adicionar um elemento aqui, sei lá,
23, vou adicionar 54, vou adicionar 28, vou adicionar 12, vou adicionar 17. Ok. Bom, então eu estou incluindo elementos no final do meu vetor, tá? Vamos ver como que isso aqui funciona. Vou então, como eu não tenho nenhum método para mostrar os elementos aqui, eu vou utilizar um depurador para ver se está tudo ok aqui. Então, o depurador é uma maneira de você executar passo a passo os códigos dos seus programas, né? Então, eu coloquei uma marquinha aqui, ele é um breakpoint, basta dar duplo clique aqui no Eclipse, né? E aí você muda aqui para o ambiente de debug, né? Quando você muda para um ambiente de debug, né? A gente chama de perspectiva, ele muda de perspectiva. O Eclipse é definido por várias perspectivas, né? A gente está na perspectiva Java, né? E aí ele vai mudar para a perspectiva de depuração. Aqui ele muda a carinha do Eclipse e você consegue depurar. Então ele começa a executar. Aqui nesse ponto ele já criou um vetor, já alocou o vetor lá, já fez um monte de coisa e chegou aqui no adicionar, né? Se você olhar aqui para as variáveis, meu vetor, dentro do meu vetor tem um count que está igual a 0. Os elementos aqui estão alocados aqui com 5 elementos e todos estão zerados. E aí eu tenho duas setinhas aqui, ó. Um step into, que é o F5, e o step over, que é o 26. Quando eu der um step into, vamos dar um F5. Então o que ele fez? Ele entrou dentro do método adicionar, o elemento que ele está passando é o parâmetro 23, o count é igual a 0, então na posição 0, o que vai acontecer? Ele vai incluir o elemento 23. Tá? Estou errado. Então ele incluiu o elemento 23 na posição 0. Se você olhar para o vetor aqui na posição 0, inclui 23. O count, que está igual a 0, ele passa a ser mais. Ele vai para mais 1, né? O count passa a ser mais 1. Na hora que você volta ali para main, né? Bom, se você olhar para dentro do vetor aqui, dentro do vetor tem o count. Agora tem um elemento, o elemento que está lá está na posição 0, 23, né? O máximo é igual a 5, né? Posição 0, 1, 2, 3, 4. O 23 está lá, ó. E aí eu posso inserir os outros. Eu vou inserir o próximo, vou passar direto, inserir o 54, count vira 2, tem dois elementos. Inserir o 28 está nessa posição aqui, posição 2, então agora tem 3 elementos. O 12 está na posição 3, e o 17 está na posição 4. Bom, a gente agora preencheu todos os elementos do meu vetor, né? Bom, sem problemas nenhum, porque eu não extrapolei. Por exemplo, se eu pensar em inserir mais um elemento, como eu aloquei só 5 posições, ele vai extrapolar esse tamanho aqui, né? Eu vou tentar adicionar numa posição, e essa posição 5, né? O próximo que ele iria inserir seria na posição count igual a 5, só que não existe count igual a 5 alocado para mim, né? Correria um erro de index out of bound, ou seja, você está tentando alimentar um índice ou escrever num determinado índice do vetor que não está alocado para você. Tá bom? Bom. Em outras aulas a gente vai olhar para esses tratamentos de erros, né?
Espero que vocês tenham entendido qual que é o propósito desse tipo abstrato vetor, né? Espero que vocês tenham gostado. Assinem o canal. Até o próximo vídeo, pessoal. Até a próxima aula.